Olá, bem-vindos ao canal AtecPT. Hoje falarei sobre a realidade dos aerogeradores domésticos. Vimos turbinas eólicas surgindo em todos os lugares nos últimos anos, embora seja principalmente instalações para a rede geral. Para a produção de eletricidade em casa, a energia solar sempre foi preferida. Mas se fosse possível colocar turbinas eólicas em sua casa, obviamente o tamanho precisará ser dimensionado para que isso funcione. Em teoria, parece uma boa ideia diversificar sua produção de eletricidade. Mas faz sentido instalar microturbinas eólicas em sua casa em vez de apenas instalar painéis solares? De uma perspectiva de resiliência e independência, faz sentido diversificar as fontes de energia. Por exemplo, sua turbina eólica pode continuar a produzir energia no meio da noite, enquanto seus painéis solares, não. Na corrida para desenvolver a energia verde, a energia eólica está se tornando cada vez mais popular em todo o mundo. De fato, a eletricidade gerada pela energia eólica aumentou 170 terawatts-hora, o que representa um aumento de 11% entre 2019 e 2020. Se excluirmos a hidroeletricidade, a energia eólica se torna a maior fonte de energia renovável do mundo. E por uma boa razão, gera mais de 1 milhão de terawatts-hora de eletricidade limpa a cada ano, embora isso seja feito quase exclusivamente em escala de rede. A pergunta óbvia é: por que não reduzir o tamanho das turbinas eólicas para que possam ser instaladas em nossas casas? As turbinas eólicas costumam ter pás que medem em torno de 50 metros. Deve-se notar que quanto mais longas as pás, mais energia a turbina eólica pode gerar a partir da mesma velocidade do vento. Isso significa que uma microturbina eólica gerará muito menos energia do que uma turbina eólica convencional. Em grandes aerogeradores, existe um mecanismo de controle que ajusta o ângulo da pá para captar mais energia. Em seguida, dentro da nacela, que é o corpo principal no topo da torre, há uma caixa de engrenagens que converte a rotação de baixa velocidade das pás em uma velocidade mais alta. Isso permite que o aerogerador seja acionado de forma mais eficiente. Há também freios de rotor por razões de segurança, um anemômetro para medir o vento e um sistema de controle de orientação da turbina eólica. Todos esses sistemas trabalham juntos para otimizar o desempenho e evitar que a turbina eólica se autodestrua. Existem muitas peças móveis, e isso em grande escala. Então, como os modelos em escala se comportam? As microturbinas eólicas normalmente produzem entre 400 e 500 watts, mas podem chegar a 10 a 20 kW. Suas lâminas geralmente têm 1,5 m a 3 metros e são feitas de materiais sintéticos. Na maioria das vezes, são polímeros reforçados com fibras de carbono para torná-las leves e fortes. Enquanto as turbinas eólicas de grande escala têm sistemas de direção ativos e controles elétricos, turbinas eólicas pequenas usam sistemas de direção passivo e controle mecânico ou nenhum controle. Elas são muito mais simplificadas, mas ainda têm partes móveis. Dependendo do modelo, pequenas turbinas eólicas podem produzir correntes contínuas ou correntes alternadas. E assim como os painéis solares em sua casa, você precisa instalar um conversor DC para AC, para usar a energia diretamente através da tomada AC padrão. Adicionar conversão de energia a este sistema reduz a eficiência geral. Você deve saber que os geradores eólicos são classificados em 3 tipos. Seja em grande ou pequena escala, as turbinas de eixo horizontal são o tipo mais comum, e com o qual todos estão familiarizados. Elas operam horizontalmente, girando no topo de uma torre, de modo que as pás fiquem voltadas para o vento. Outro tipo é uma turbina de eixo vertical, que é perpendicular ao solo. Também são turbinas eólicas instaladas em partes móveis. Se houver muitas instalações, pequenas turbinas eólicas parecem uma ótima opção para descarbonizar residências, assim como adicionar painéis solares. Você pode vender seu excesso de produção de energia, gerando renda adicional. Em última análise, as razões para instalar turbinas eólicas em casa são as mesmas que instalar painéis solares: reduzir sua dependência de combustíveis fósseis e evitar os problemas do aumento dos preços da energia ao longo do tempo. No entanto, existem várias desvantagens que devemos levar em consideração. Em primeiro lugar, o vento não sopra o tempo todo. As macroturbinas eólicas operam apenas em torno de 30 a 40% de sua capacidade. Se as turbinas forem instaladas em um telhado, elas podem vibrar, o que leva a ruídos e possíveis problemas estruturais. O ruído das pás, mesmo em pequenas turbinas eólicas, pode estar na faixa de 50 a 60 decibéis. Há também a altura a considerar. A altura média recomendada para uma pequena turbina eólica é de 20 metros, que é bastante alta. Qualquer turbina eólica inferior pode ser afetada por edifícios ou árvores próximas, que interromperiam o caminho do vento. Além disso, muitos conjuntos habitacionais não permitem a construção de estruturas tão altas, portanto a energia eólica faz mais sentido em locais rurais, onde nenhum desses pontos é um problema. Um fluxo de vento instável pode causar turbulência, o que perturbará os elementos da turbina eólica e pode
pode afetar a medição do tempo pelo anemômetro. Isso pode levar a problemas de segurança, pois o sistema de controle tomará decisões inadequadas com base na velocidade do vento incorreta. Há também custos de operação e manutenção a serem considerados. Se você comprar uma turbina eólica residencial por $10.000, pode esperar gastar cerca de $300 por ano para manter sua turbina eólica. Se compararmos com a solar, não há manutenção, pois não há partes móveis. Se sua turbina eólica de 1 kW experimentar uma velocidade média do vento de cerca de 4 metros por segundo, ela produzirá cerca de 100 watts. Isso é apenas 10% de sua capacidade nominal nessa velocidade. Assim, várias empresas têm tentado projetar tecnologias inovadoras para viabilizar aerogeradores domésticos. Uma empresa que fabrica turbinas eólicas de eixo vertical, estabelecida nos Estados Unidos, é a Icewind. Ela oferece dois modelos principais, o CW100 para aerogeradores domésticos e o RW100 para aerogeradores industriais. No entanto, há uma grande diferença de custo e restrição entre os dois. Outro nome bem conhecido é a turbina eólica que se baseia no impulso de Arquimedes. Desenvolvida pela empresa holandesa The Archimedes, essa turbina é composta por 3 pás circulares que se enrolam umas nas outras numa aplicação que a faz parecer uma rosa. Graças à sua tecnologia, ela capta 35% de toda a energia cinética. Sua grande vantagem é que é bastante silenciosa, gerando menos de 45 decibéis, e pode gerar eletricidade com velocidades de vento tão baixas quanto 0,9 metros por segundo. Mesmo que seja promissor, a empresa ainda está em fase de testes, e não é para já. De acordo com esta empresa, uma turbina eólica de 1 kW pode produzir 1.500 kWh em um ano, com velocidades de vento de 5 metros por segundo. O terceiro tipo é a turbina eólica de lâmina em cumes. Nos Estados Unidos, elas são fabricadas pela empresa Power Collective, de Ontário. Esta tecnologia aproveita o efeito de foco do vento eólico que força o vento a percorrer a superfície do telhado, formando um ponto de aperto no pico do telhado. Assim, acelera 3 vezes o fluxo de ar através da turbina eólica. No entanto, deve ser instalada em locais sujeitos à passagem de ar. A lâmina em cume pode produzir até 9 vezes mais energia do que uma turbina eólica tradicional de eixo horizontal. Ela pode operar com eficiência muito alta, de 0 a 45 graus, bidirecionalmente e pode suportar turbulência. Além disso, é silenciosa e livre de vibrações. As pás são autorreguláveis e o espaçamento entre elas resulta na separação do fluxo durante as altas velocidades do vento, de modo que o sistema não requer sistemas de frenagem externos ou mecânicos. A capacidade de se proteger durante eventos de ventos fortes, como tempestades, é uma característica muito importante. Nos Estados Unidos, o designer Joey Ducey criou a parede de turbinas eólicas a partir de 25 geradores com pás girando no meio. A parede tem 2,4 metros de altura e 7,6 metros de largura. Pode produzir até 10 kW, mas o design pode ser personalizado para cada cliente. Isso significa que pode-se obter cerca de 84 kWh por dia. Embora pareça legal, essa tecnologia ainda está em fase de projeto e sua eficácia em ambientes urbanos ainda precisa ser demonstrada. O tamanho da turbina eólica também limita sua aplicação, e não há perspectivas positivas para o setor microeólico. Este mercado foi avaliado em $277 milhões em 2020 e espera-se que cresça a uma taxa de aproximadamente 1,4% entre 2022 e 2027. Isso é extremamente pequeno em comparação com o mercado de painéis solares. De fato, o mercado de painéis solares foi avaliado em $170 bilhões em 2020 e deve atingir cerca de 293 bilhões em 2028. Seu desempenho o torna a solução mais econômica e menos exigente em termos de manutenção. Para a maioria de nós, é mais barato e mais fácil adicionar alguns painéis extras aos nossos telhados e deixar por isso mesmo. Pois é, amigos, chegamos ao fim do nosso tópico do dia. Se você gostou deste vídeo, deixe um joinha. Para não perder nosso próximo tópico, não hesite em se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Obrigado por ficar até aqui conosco e até breve no ATEC PT.